Irmãos, nesta noite nós iremos então estudar o livro de Daniel, capítulo 2, dentro desta série. E devido ao tamanho do texto, é um texto longo, que tem 29 versículos, nós não iremos fazer a leitura inicial. Nós vamos, à medida que formos expondo o texto, os pontos do sermão, nós vamos lendo as partes relacionadas com o texto, com o sermão propriamente dito. Então deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 2, e nós vamos caminhar por todo este capítulo nesta noite. Nós estamos cantando, lendo, vendo através da palavra de Deus, de que Deus é rei, de que Deus governa, mas muitas vezes quando nós olhamos para a história em que nós estamos inseridos, nós nos deparamos com fatos tanto quanto assustadores. Sempre foi assim. O que dizer, por exemplo, de um imperador chamado Nero, que por um motivo ou outro a culpa do incêndio de Roma cai sobre Nero, e Nero resolve culpar os cristãos e faz um massacre. Morrem-se muitos crentes no Império Romano devido a essa atitude de Nero. O que dizer de governantes como Hitler, que causam um estrago enorme no mundo, e até hoje todos nós lamentamos profundamente o episódio do Holocausto e tantas barbáries mais. Mas quando nós continuamos olhando um pouco mais e nos aproximamos dos tempos atuais, e nós vemos governantes e mais governantes se levantando, organizações que deveriam prezar pelo bem da sociedade, se levantando e muitas vezes defendendo princípios contra a própria sociedade, princípios absurdos como nós temos acompanhados nos noticiários. E a pergunta surge como que Deus está governando se tem tantos maus governadores dominando sobre vários países? E o que dizer então daquelas nações onde o evangelho é proibido de chegar, exatamente porque lá está um imperador, um déspota, alguém que está governando com o braço duro, impedindo a liberdade religiosa? O que dizer então nesse cenário todo, onde irmãos queridos nossos tombam ainda hoje, por causa da sua fé em Cristo Jesus? Como ver o reino de Deus neste contexto? E como que este reino de Deus pode consolar o nosso coração? Será que de fato Deus está reinando, governando? E qual é o projeto de Deus com tudo isso então? O capítulo 2 de Daniel descreve algo parecido com isso. O livro de Daniel foi escrito exatamente para um povo que tinha sido levado cativo por um rei que era totalmente ególatra, que adorava a si próprio, um Nabucodonosor, um rei totalmente contra Deus, e Deus levanta este rei para poder punir Israel. Israel é levado cativo para a Babilônia. Então Daniel vai levado no meio. Daniel e os seus amigos fazem parte deste grupo levado para a terra da Babilônia, um lugar triste, um lugar de sofrimento, um lugar onde os judeus que vão para lá compõem o Salmo 137, que diz assim: olha, eles pedem que nós cantemos, mas como que nós podemos cantar aqui em terra distante? Então um sofrimento muito grande. Daniel então escreve este livro para encorajar pessoas que estavam vivendo este contexto. Pessoas que estão debaixo da dominação de um rei que é contra Deus, mas ao mesmo tempo está debaixo da soberania de Deus. E esta mensagem do capítulo 2 de Daniel, que encorajou os exilados de Jerusalém, é também a mensagem que pode encorajar a minha vida e a sua vida no mundo atual. Então vamos ver nessa noite que o Deus que é soberano sobre todos os reinos estabelecerá para sempre o seu reino neste mundo. O Deus que já é soberano sobre todos os reinos, no último dia, Ele vai estabelecer para sempre o seu reino neste mundo. E esta é a grande verdade que salta neste texto do capítulo 2 de Daniel, e que eu gostaria de olhar com você nessa noite. E a primeira lição que nós encontramos aqui é que o poderoso rei e seus sábios ficaram em apuros. O Nabucodonosor, o homem de guerra, o homem que invadiu, destruiu, levou cativo muitas pessoas, teve um dia que ficou em apuro, ficou desesperado. E ele traz os seus sábios e eles também ficam desesperados. O que é que aconteceu nessa corte real que causou tanto medo no coração do poderoso rei da Babilônia? Vamos ler aí do verso de número 1 até o verso de número 3.
Por gentileza, acompanhe a leitura. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Que coisa! Aquele que domina sobre todas as coisas, fica amedrontado, acorda uma noite suando e não consegue dormir, porque teve um sonho assustador. Um sonho que causou medo no coração daquele que dominava sobre tudo. E ele então convida os sábios. Vamos ler aí a partir do verso 4. Ele convida este sábio, convoca, né? Ele é o rei todo-poderoso. Verso 4. Os caldeus disseram ao rei, vamos ler em aramaico. Então é chamado todos os sábios, e eles tinham o costume de olhar para os sonhos e tinham diversos livros que pudessem interpretar estes sonhos, diversos significados, cada objeto tinha um significado. Então ele diz: conta o sonho a gente resolve, e você vai poder ficar tranquilo. E de repente o rei não sabe direito qual foi o sonho que teve, ou ele então começa a duvidar da seriedade destes homens, e ele diz assim: não, vamos fazer o seguinte, vocês vão me dizer qual foi o sonho que eu tive, e vocês vão dar a interpretação dele. Percebe? Ele quebrou o protocolo. O normal era o rei contar o sonho, e os intérpretes então dizer o que significa. Ele muda isso, ele diz: não, eu quero que vocês digam o que é que eu sonhei. E isso causa um espanto profundo. O sonho que amedrontou o poderoso rei, agora causa medo nos sábios da Babilônia. Percebe como que não importa a sabedoria, a força política, a força militar, a força econômica, mesmo com todo o seu aparato, o rei teme e treme. Nós entendemos aqui que não importa o quão poderoso eu e você possamos chegar a ser neste mundo, nós não somos autossuficientes. E, no última instância, nós tememos o futuro, se nós não estamos alicerçados naquilo que Deus revela. O que o rei teme é o que poderá acontecer com ele e com o seu reino. Muitas vezes não é este o medo dos poderosos, não é este o medo das pessoas. Você acumula para si muitas coisas e diz: e o que vai ser depois que eu partir? O que vai acontecer com a minha vida? O que está para desenrolar? E de repente os sábios tentam dar uma explicação para o mundo. E eles também não conseguem. Não há sabedoria humana capaz de desvendar aquilo que Deus irá fazer na história. É isso que está acontecendo aqui. Nabucodonosor está na Babilônia. A Babilônia crê que os deuses, eles são politeístas, que os deuses falavam através de sonhos. E os deuses estariam então mandando um recado de algo do futuro. E eles não tinham condição de saber. Olha como que o agir de Deus estremece os mais poderosos. Nós estamos falando aqui do rei, e nós estamos falando aqui dos sábios da potência, dos entendidos, dos versados. Olha aí o verso de número 7. Não, desculpa, verso de número 10. Olha o verso 10. Olha a atitude destes sábios. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, vamos ler? Percebe o que ele está exigindo? Ele está exigindo que não apenas interprete o sonho, mas que fale qual foi o sonho. Então, eles estão dizendo, ninguém exigiu isso. Verso 11. A coisa... Só um minuto. Isso aqui é muito forte da boca de quem está vindo. Não é da boca de um ignorante qualquer. Não é da boca de qualquer pessoa. Não, é daqueles que diziam, eu posso interpretar o futuro. Ele diz, tem coisas que não dá.
É impossível, homem nenhum é capaz de saber. Olha como que o Deus soberano da história está destronando o orgulho de Nabucodonosor, o rei poderoso, e os sábios da Babilônia. É isso que Deus faz na história do mundo. Deus destrona a sabedoria do homem. E olha a continuidade aí do verso 10, verso 11, melhor dizendo. Senão os deuses e estes não moram com os homens. Só deuses podem interpretar estes sonhos, mas eles não moram com os homens. Eles estão reconhecendo que não é possível ter contato com estes deuses. Então a primeira lição é o poderoso rei e seus sábios em apuros. Por que eles estão em apuros? Porque o rei diz assim, se não interpretar, todos vocês vão morrer. Pensa você, se você fosse um dos sábios. Se você não souber o sonho do rei e o significado do sonho, estarão mortos. Eles ficaram em grande apuro, a corte abalou, o medo rondou no coração. Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar a segunda lição do texto. Você deve se lembrar que lá na Babilônia está um jovem chamado Daniel e seus amigos. Ele não tinha sido chamado para essa conversa do rei. Talvez sofrendo um pouco de preconceito, os sábios disseram, deixa o Daniel de lado e nós resolvemos. Olha agora o verso de número 13 em diante. Vamos ler do verso 13 ao verso 15. Olha que Daniel e seus amigos, em apuros, mas confiantes em Deus. Vamos ler? Saiu o decreto... E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Interessante que Daniel não foi envolvido para tentar desvendar o mistério, né? Mas ele foi envolvido para as consequências. Na hora que disseram, manda matar todos os sábios, ele disse, tem o Daniel também, manda matar ele. E eles vão atrás de Daniel, e Daniel está também em apuro, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estão também em apuros. Sabe que nós vivendo neste mundo, as coisas que acontecem no mundo também afetam os filhos de Deus. As coisas que atingem os poderosos também têm consequências na vida dos súditos do reino. É isso que está acontecendo. E a pergunta é, quando o apuro chega também na vida dos filhos de Deus, o que fazer? Quando o apuro chegou nos sábios da Babilônia, que não cria no Deus de Israel, mas cria em vários deuses, eles disseram assim, é impossível, porque os deuses não habitam conosco. Os deuses deles não tinham comunhão com eles. E Daniel está diante de um enigma, mas Daniel tem um pensamento diferente. Daniel diz, deixa eu conversar com o rei. E Daniel diz, me dá um tempo, eu vou desvendar o mistério. Isso que Daniel faz é porque Daniel confia em Deus. Daniel e seus amigos em apuros, mas confiantes em Deus. Olha lá a partir do verso 16. Vamos ler do verso 16 até o verso 18, vamos ler? Foi Daniel ter com o rei, lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Só um minuto, que coragem. Quando todos disseram que não, ele disse, me dá o tempo e eu vou revelar. Qual que é a diferença aqui de Daniel para os outros sábios? É a relação que ele tem com o Deus dele. Os sábios disseram, os deuses podem interpretar, mas eles não habitam conosco. Daniel diz, me fala o sonho que o meu Deus pode interpretar. Porque ele não habita conosco no sentido de estar presente fisicamente, mas ele habita sim conosco. Porque Deus está presente em todo local. E tem comunhão com Deus. Quando eu e você estamos em apuros, o que muda é o nosso sentimento para com Deus. Se nós sabemos que Deus intervém na história, que o mundo não é um universo fechado, mas que o mundo é um universo, em certo sentido, aberto para a intervenção soberana do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, há sim aonde recorrer, há sim quem buscar ajuda. E é isso que Daniel vai fazer. Olha o verso 17. Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia
ao Deus dos céus, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Eu gostaria que você pensasse sério nisso. Quando você está em apuros, existe o Deus dos céus que você pode buscar amparo. E Daniel convoca os seus amigos para ser companheiros de oração. Eles estão na Babilônia, distante da terra de Israel. Tinham ficado sabendo pelo menos da destruição do templo de Israel, de como que as coisas do templo foram levadas para a Babilônia. Mas eles sabem, o Deus continua na história. E ele se prostra e ora a este Deus. E olha que lindo que você vai ler na resposta do verso 19. Vamos ler o verso 19? Então... olha que coisa, foi revelado a Daniel. Percebe que a nossa mente não é capaz de conhecer as coisas por si só. Deus é quem nos revela. Quando eu falo revela, eu estou dizendo da forma natural de Deus revelar, através da revelação geral e através da revelação especial, que é a palavra. A norma para a nossa vida é a escritura. É assim que Deus revela para nós hoje, não é através de sonhos. Sonhos foi naquele contexto. A revelação se completou. E hoje nós temos a escritura como revelação maior para nós. E entendendo essa escritura é revelação de Deus para nós entendermos a história. E Daniel entendeu isso. Daniel teve os olhos abertos, compreendeu aquilo que ninguém podia compreender. E a diferença do Filho de Deus para o ímpio é que ele olha para o mundo e ele percebe coisas que o ímpio não consegue perceber. Quando as coisas vão de mal a pior, ele sabe a diferença, ele crê no Deus que está acima de todas as coisas. Mas pensa você, se você fosse Daniel, quando você ficasse sabendo do significado deste sonho que ninguém foi capaz de interpretar, qual seria a primeira coisa que você iria fazer? Talvez seria correr e contar para o rei. Mas não foi isso que Daniel fez. A primeira coisa que Daniel fez foi bem dizer a Deus. Olha aí a partir do verso de número 20. Disse Daniel, olha como que Daniel tem relacionamento com este Deus. Vamos ler? Seja bendito de eternidade a eternidade. Só um minuto, ele diz que o nome de Deus seja bendito de eternidade a eternidade, não tem fim. O nome de Nabucodonosor vai ficar marcado por um tempo como rei. O de Deus de eternidade a eternidade. Essa é a diferença. Os governantes deste mundo podem fazer muita coisa no intervalo de tempo. O Deus soberano é de eternidade a eternidade. Não tem fim para cá e não tem fim para cá. Este é o Deus que Daniel servia. Continuemos. Porque dele é a sabedoria e o poder. Ele está rebatendo quem? O rei e os sábios. O poder não é de Nabucodonosor. O poder não é dos imperadores que se levantam contra Deus. O poder é de Deus. A sabedoria é de Deus. Continuemos. Verso 21. É ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele está dizendo isso para quem? Para Deus. Ele está bem dizendo a Deus, talvez juntamente com Ananias, com os demais dos seus amigos. Talvez você diz, isso é lógico, pastor. Quem não sabe que é Deus quem coloca rei e Deus quem tira rei? Mas isso está vindo da boca de um menino ainda, talvez com seus 18 anos, que tinha sido levado cativo da sua terra, que tinha sido tirado do meio dos seus conhecidos. Daniel era de uma família dos nobres, pelo menos. Ele tinha sido retirado do seu povo por um rei. E ele está dizendo, é Deus quem coloca este rei que faz isso. E é Deus quem tira os reis. Quando Hitler fez o que fez, algumas pessoas disseram assim, onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? E muitas pessoas tentam, no meio do caos, dizer que Deus não existe, ou que Deus não tem poder de controlar. Esse sentimento não passa no coração de Daniel. Isso não tem que passar no meu coração e nem no seu coração também. Queridos, por pior que seja o governante que esteja governando, é Deus quem estabelece e é Deus quem tira.
Isso não significa que Deus aprova os atos deles. Significa que Deus usa os atos maus, dos reis maus, para punir o povo. Ele é soberano da história. Percebe como que nós devemos estar apegados a Deus, mesmo quando as coisas vão mal a pior? É isso que fortaleceu a fé daqueles mártires do primeiro século, do segundo século, primeiro século, terceiro século da fé cristã. Foi isso que fortaleceu a fé daqueles homens que eram levados para o palco onde tinha leões e mais leões, aqueles que foram colocados e queimados vivos. Era a crença de que Deus é quem estabelece e Deus é quem tira, e Deus faz como Ele quer. Isso aqui é muito forte para o povo que estava no exílio, e deveria colocar esperança no coração deles, dizendo, por pior que seja o governo de Nabucodonosor, não vai durar para sempre. Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar a terceira lição. Então a primeira lição foi o poderoso rei e seus sábios em apuros. O sonho colocou medo no rei e nos sábios. Segundo, Daniel e seus amigos em apuros, mas confiantes em Deus. Eles também ficaram em apuros, porque eles também seriam mortos, mas confiaram em Deus. E Daniel foi orar ao Senhor. Talvez na mente de Daniel passasse uma cena que ele conhecia bem por ter lido a Escritura, de um outro jovem, que tinha sido levado escravo também para um outro país, e que o soberano daquele país também teve um sonho, e que ninguém podia realizar. Quem era este jovem? José. A história se repete. E Daniel diz, o Deus de José é o meu Deus. É o Deus dos nossos pais. E ele ora ao Senhor. Voltemos agora então para a terceira lição desta noite. Os planos de Deus são revelados. Agora Daniel, sim, depois de ter louvado o Senhor, Daniel então se volta e vai ter com o rei. Olha a partir do verso 24, vamos ler? Por isso, não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Vamos ler agora o verso de número 26. Então Arioque vai lá, leva ao rei e diz, achamos um dos cativos de Judá, ele pode interpretar. Verso 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, olha, de novo algo sutil para Daniel. E a resposta que o rei quer ouvir é sim ou não. E Daniel não responde sim ou não. Daniel responde uma resposta mais elaborada. A pergunta é, você pode, Daniel, interpretar? E ele responde isso de uma forma teológica. Verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei, vamos ler? O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. E as visões da tua cabeça, quando estava no teu reino, são estas. E ele começa então a dizer o conteúdo deste sonho tão assustador. Verso de número 30. A mim me foi, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Só até aí. Percebe, Daniel não quer glória para si. Daniel quer conduzir quem merece a glória, que é o Deus de Daniel. Daniel diz, isso foi revelado a mim. E qual é então o conteúdo deste sonho que eu ainda não falei, né? O sonho que tirou o sono do rei, por pouco não matou os sábios da Babilônia. O sonho que quase matou também Daniel, mas Deus revelou a compreensão. O que significa? Que sonho é este, afinal? Daniel vai começar a dizer deste sonho no verso 31. Vamos ler? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti,
e a sua aparência era terrível. Por que era terrível? A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então tenta você imaginar que imagem é essa, enorme, grande e descrita desse jeito. Cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e depois os pés vão se tornando de barro. E o Nabucodonosor estava diante dessa imagem enorme, era isso que causou medo para ele. Mas não só isso, olha o que acontece, verso 34, quando estavas olhando, uma pedra, sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro. E olha o verso de número 35, o finalzinho do verso 35. Mas a pedra... Não é de fato curioso este sonho? Está o rei diante de uma estátua enorme, muito maior do que ele, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, pernas de ferro que vão chegando no pé e se torna de barro, e de repente uma pedra é cortada, mas sem ninguém cortar, sem auxílio nenhum. A pedra vem, bate no pé, começa a cair aquela estátua, esmiuça tudo, e aquela pedra que caiu vai crescendo e se torna uma montanha e enche toda a terra. É de fato para tirar o sono de um rei, o rei que temia se alguém estava tramando nas costas dele. Este é o sonho, e os planos de Deus agora são revelados. Daniel conta o sonho e Daniel dá a interpretação do sonho. Olha a partir do verso de número 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Ele diz, essa imagem, a cabeça de ouro é você, rei. Mas quem é que entregou tudo isso foi o Deus dos céus que revelou a interpretação do sonho. É o Deus que eu sirvo. E ele vai dizer que o reino vai ser dado a outros reis depois de Nabucodonosor. E é por isso que existe o peito e o braço de prata, são os reis que vão suceder. Os intérpretes, olhando para isso e olhando para a história, dizem que a cabeça era a Babilônia. Os peitos e os braços de prata eram o reino medo-persa. O ventre e os quadris de bronze eram o império grego. E as pernas de ferro, o império romano. Essa é a melhor interpretação para essa sucessão de reinos. Foram as grandes potências que dominaram sobre o mundo. Império babilônico, império medo-persa, império grego e o império romano. E a grande questão é, e essa pedra? Quem é a pedra? Olha lá no verso de número 44. Mas nos dias destes reis, vamos ler? O Deus do céu este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá, desculpa, eu li errado. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, assim, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Quem é essa pedra? A pedra é Jesus. Jesus nasce quando de fato havia acontecido essa sucessão de reinos, e quem está dominando o mundo é o Império Romano. Jesus nasce e causa medo em um outro rei, o rei Herodes.
E ele manda matar todos os meninos. Talvez ele houvesse ficado sabendo dessa profecia aqui, de que uma pedra iria bater, derrubar o reino, ia derrubar tudo. Jesus disse que ele era a pedra que os construtores rejeitam. Ele é a pedra que se tornou escândalo para muitos. Ele é a pedra que vem e derruba todo o reino. E ele se transforma numa rocha que vai encher todo o mundo. Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 12, para você ver como que essa interpretação do reino de Deus é nítido na Escritura. Mateus capítulo 12. Mateus 12. Verso 28, por gentileza. Vamos ler? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus chegou quando Jesus nasceu. E ele disse: o meu reino não vem em aparência. O meu reino está dentro de vós. O reino de Deus não veio como os judeus achavam que viria, dominando sobre tudo politicamente. Não, ele não faz isso. Mas o reino de Deus vem e vai sendo implantado nos corações das pessoas. Império Romano já não existe mais, mas o cristianismo existe. Jesus que implanta o seu reino, sobe aos céus, derrama o Espírito Santo, e a igreja tem poder para crescer pelo mundo. Você olha para o livro de Atos, um grupo de 120 pessoas estão reunidas, quando o Espírito é derramado sobre eles. Só naquele ato, Pedro prega, quase 3.000 são convertidos. O livro de Atos começa a desdobrar, mostrando como que aquela pedra vai se transformando naquela rocha que vai enchendo todo mundo, se transformando na grande montanha. O Evangelho chega aos samaritanos, Atos capítulo 8. O Evangelho chega aos gentios em Atos capítulo 10. O Evangelho termina em Atos com o apóstolo Paulo preso lá na capital do Império Romano, pregando o Evangelho livremente. Embora preso, mas a palavra é livre, espalhando. O Império Romano persegue os cristãos, não consegue impedi-los, chega ao ponto de dizer que o sangue dos cristãos são a semente da igreja. Quanto mais mata, mais eles crescem. Um dos imperadores chega a dizer: maldito Galileu, tu me venceste. Napoleão Bonaparte depois levanta e tenta impedir também, de certa forma. Ele diz: como pode um nazareno, com um grupinho, criar um povo que os meus exércitos não conseguem fazer, o meu império não consegue se sobrepor? O reino de Deus é como Jesus disse, ele é a pequena semente que é lançado, mas que cresce e vira uma árvore enorme. Jesus disse isso em Marcos capítulo 4. Percebe que o tema do nosso sermão foi: o Deus que é soberano sobre todos os reinos estabelecerá para sempre o seu reino neste mundo. Ele já é soberano. Todos os governantes passaram pelo controle de Deus. Mas Cristo é aquele que vai estabelecer o reino para todos sempre. Já começou a implantar este reino. É o chamado já. Ainda não consumou. Ele ainda não voltou. Mas quando ele voltar, vai ser destronado todos os governadores que são contrários ao Senhor. A Bíblia usa a figura do anticristo, daquele que é inimigo do Evangelho. E a Bíblia diz que Jesus o destruirá com o sopro da sua palavra, da sua boca. Perceba o reino esmagador de Deus passando pela história. E o texto diz que Deus será tudo em todos. E a minha pergunta para você que me ouve nessa noite: qual é a sua relação com este reino? Você já é súdito deste rei? Você já descansa debaixo das mãos deste que é todo poderoso? Você sabe que este reino de Deus está crescendo, e você é instrumento para fazer este reino crescer? Você é o embaixador do reino. Você anuncia Cristo para as demais pessoas.
Quem é você nessa história deste reino todo? Ou será que você está deslumbrado ainda com os poderes deste mundo? O poder deste mundo cairá, porque o Rei dos Reis esmagou o príncipe deste mundo na cruz do Calvário e ressuscitou 3 dias depois. O reino de Deus está no meio de nós. E sabe que você que porventura ainda não é súdito deste reino, você está escravo do poder do maligno. Paulo diz que Deus pode nos libertar, tirar deste reino de trevas e nos colocar no reino de luz, que é o reino de Cristo. O reino que prevalece é o reino de Jesus, queridos. Você não é mais escravo de nenhum sistema de valor, de nenhuma cultura, de nenhuma mentalidade. Você tem o princípio de Deus. Talvez você entre aqui nessa noite lutando com pecados sérios da sua vida, e você acha que você é escravo do pecado e não tem como resistir. Eu digo para você, não! O rei que venceu, ele te dá poder e te tira das garras do pecado. É isso que a Escritura diz. Nós estamos debaixo do ofício real de Jesus Cristo. Ele é o rei. Mas que eu e você possamos criar esperança e alegria no dia em que o Rei dos Reis voltará. E todo joelho vai se prostrar diante dele. Nabucodonosor, após aquela revelação de Daniel, ele diz, grande é o Deus dos céus, Daniel. Ele reconhece, ele não adora, ele não se converte, mas ele reconhece o poder de Deus. Até os poderosos deste mundo, em maior e menor grau, têm que se dobrar diante do governo de Deus. E no último dia eles terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas irão sofrer eternamente, porque reconheceram isso no sentido de rendição, porque perderam para o Rei dos Reis. E não porque foram conquistados pela graça deste Rei. Tomara que eu e você estejamos entre aqueles que já se dobram hoje, reconhecidos e gratos, porque temos um Rei que está governando sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre a história. Nada acontece sem o governo de Deus. E um dia Ele vai estabelecer para sempre o seu reino. Já começou, e um dia vai consumar. Lembra da pedra que derrubou tudo? Essa pedra não foi com auxílio humano nenhum, assim como foi o nascimento de Jesus. Não foi por obra humana, foi por obra do Espírito Santo. A pedra entrou neste mundo sem auxílio humano e destruiu tudo, os reinos deste mundo. E trouxe vida e vida real para aqueles que creem nele. E ela está crescendo. Era um grupinho em Jerusalém. Hoje nós já somos uma multidão no mundo. Muitos dos nossos irmãos já partiram, já estão num reino celestial com Cristo. Mas um dia, quando Jesus voltar, eles voltam juntos. Talvez esteja até parente de vocês que já morreram. E que se dobraram aqui a este rei. E eles voltam com Cristo, como Paulo diz, ressuscitam. E vão reinar para sempre com o Rei dos Reis. Ah, irmãos, que precioso é saber que o reino de Deus estabelecerá para todo o sempre. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque nós temos um reino que está no controle. Obrigado, ó Deus, porque a história é o palco do teu agir. Obrigado porque o Senhor suporta com longanimidade os maus, perversos governantes para cumprir o propósito da tua história. Mas no tempo certo, o Senhor os destituirá. E o Senhor governará sobre nós. Obrigado, ó Deus, porque nós já somos súditos deste reino. Nós já contemplamos essas verdades na nossa vida. E que porventura alguém aqui ainda não se rendeu a este Rei dos Reis, possa ser levado através do teu Santo Espírito a reconhecer que grandiosidade há no teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o reino do Senhor há de se tornar visível quando Cristo voltar. E o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Obrigado porque assim como aquelas verdades encorajaram os cativos que estavam na Babilônia, que essas verdades possam também elevar o nosso coração em confiança a Ti. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.